Olá pessoal, seja bem-vindo. Você que acompanha o Casa Brasil percebeu que nos últimos programas, em alguns deles, nós temos falado de um assunto que parece ironia falar no momento como está o Brasil hoje, mas a gente tem falado de luxo. E hoje nós trouxemos um especialista para falar sobre esse assunto que está aqui do meu lado, que é o Cláudio Prado Júnior, é isso, Cláudio? Isso mesmo. Que veio de São Paulo, a convite do Circuito Decor Jundiaí. O circuito aqui está com muitos profissionais, arquitetos, profissionais da área, né, design de interiores, paisagistas. E o circuito convidou o Cláudio, que é um especialista no assunto, para palestrar para essa turma que está chegando. E nós, antes da palestra, vamos bater um papo nós dois aqui, vai ser Cláudio? muito bom, vai ser muito especial. Em primeiro lugar, obrigado pela sua oportunidade de dar essa entrevista. É muito bacana estar aqui com você. Eu sei da representatividade que você tem com o seu programa. E que bom falar para Jundiaí, porque eu particularmente acho que é uma cidade que, como eu já disse até anteriormente para você, é uma das 10 principais cidades que a gente tem no estado de São Paulo e tem que ser muito levada a sério. Então é muito bom estar aqui. Você não é de Jundiaí, só para você ter uma ideia, um dos slogans do programa Casa Brasil é assim: Jundiaí é um luxo morar aqui. Então bom. você está no programa certo para falar Estou do no local assunto certo. adequado e o assunto é o que eu mais amo falar, com certeza. É até difícil começar esse assunto, né, Cláudio? Porque a gente já trouxe uma estudante de Milão que está fazendo o curso de mercado de luxo lá fora. Nós trouxemos uma outra especialista que mexe com esse mercado e trouxemos você para a gente tentar amarrar um pouco esse assunto. Por que você acha importante falar do mercado de luxo num momento como esse momento que a gente vive no Brasil? Na verdade, é importante a gente falar sobre luxo, porque luxo é um segmento de mercado. E ele funciona em todos os ambientes, em qualquer ambiente, qualquer país, você tem o mercado e o segmento do luxo. E no Brasil a gente também tem isso. E, curiosamente, o problema que a gente visualiza, eu que já venho há mais de 10 anos na parte da comunicação falando sobre mercado de luxo, o problema é que hoje você tem um mercado poderoso que consome luxo no Brasil, e uma falta de informação que confunde produtos caros com consumo efetivamente de bens de luxo. E isso gera uma confusão. Então hoje você tem um mercado muito grande, vou te dar um exemplo básico. Você pode perceber que todas as classes sociais hoje preferem celulares mais caros. Por quê? Porque existe a necessidade de um WhatsApp de qualidade, uma transmissão de qualidade, uma fotografia, um vídeo. Então, teoricamente, em alguns países da Europa, comprar um celular que custe mais de R$2.000 é um absurdo. Teoricamente, já é um celular de luxo, mas no Brasil é uma necessidade. Então, você vê diversas pessoas consumindo luxo e elas falam assim: eu não consumo luxo. Isso eu acho o ponto mais interessante, porque quando a gente fala, parece até antipático falar de luxo. Ao mesmo tempo, todas as pessoas querem consumir produtos de qualidade, sim, exclusivos, exatamente, muitas vezes feitos de uma forma muito artesanal, porque o luxo bate no artesanal também. Só que muita gente, nós todos, consumimos produtos de luxo, mas às vezes eu acho que o jundiaense sofre um pouco dessa síndrome junto com os brasileiros de uma forma geral, de não se sentir à vontade de consumir luxo. Então, às vezes eu sinto que as pessoas podem consumir uma coisa melhor, elas podem, têm poder aquisitivo, têm informação para isso, mas é quase um pecado consumir aquilo que é de melhor qualidade. Eu tenho que consumir o simplesinho, o mais baratinho. Da onde vem esse sentimento do brasileiro, de Jundiaí? Enfim, eu acho que é um sentimento comum a todos nós brasileiros, né? Foi muito legal você falar sobre isso. Se vocês pararem para pensar, existe uma questão psicológica no Brasil. Por muito tempo, a riqueza no Brasil ela foi restrita e depois você teve uma classe política aí que veio crescendo e se tornou rica também. Então, em muitos momentos, a riqueza ela foi uma coisa negativa. Então, quando a pessoa prosperava, por exemplo, eu tenho um comércio, você tem outro comércio. Nós somos vizinhos. Meu comércio prosperou pela minha dedicação, pela minha capacidade de me renovar e crescer. E aí eu vou e compro um carro de luxo. Essa pessoa, normalmente, ou ela deixa o carro escondido, ou sai de fim de semana, ou se sente mal,
ela se sente mal por ter a possibilidade de ter qualidade. Então existe um problema psicológico ainda, que as pessoas não entendem que as conquistas são vitórias pessoais. E essas vitórias pessoais, elas têm que ser alcançadas, porque senão a gente não tem sentido. A gente nasce, cresce e morre e ponto final. É quase ter culpa por ter conseguido alcançar alguma coisa. Exato. Você acha que isso está ligado a algum sentido religioso da educação do brasileiro? É Bastante, isso? porque existe uma confusão entre você ser humilde e você ser pobre. Não pobre na questão de financeira, mas pobre de espírito. Então, a humildade é a maneira com que você trata o ser humano. É a maneira de você respeitar o outro. E a forma com que você se relaciona com seus bens. Exato. Né? É ter, mas esse ter não é tão importante que mude a minha personalidade ou que me faça me sentir diferente. É ter com tranquilidade. Mas eu não preciso esconder o que tenho, porque isso é uma falsa humildade. Exatamente. Também. Aí você cai numa segunda questão. Ah, mas as pessoas escondem isso com medo de serem roubadas. Não, não funciona dessa maneira. Muitas vezes você tem que entender que você se esforça para ter uma coisa. Então, se esse produto de luxo, aos poucos, está sendo quebrado esse conceito de que é uma coisa ruim. Ora, pensa, por exemplo, uma experiência minha. Na Europa, qualquer país da Europa, se eu for contratar uma pessoa, um jardineiro para trabalhar na minha casa, se ele aparece com um carro zero, com um carro novo, a tendência é que eu contrate ele. Por quê? Porque ele é uma pessoa próspera e qualquer problema que der, ele tem condições e capacidade de defender o problema. Aqui não, aqui se o cara aparecer com o carro mais quebrado possível, imaginável, esse é o bom. O que está com o carro bom, esse está roubando. Então, essa questão psicológica, religiosa, atrapalha um pouco essa possibilidade da gente atingir e conquistar coisas que a gente merece. Porque nem para todo mundo existe a necessidade de comprar o carro mais caro. Mas hoje, por exemplo, no mercado, se você comprar um carro zero, você tem um conforto. Então, por que não você conquistar esse carro? Eu vou contar rapidamente um episódio. Não conte agora. Vamos dar um breakzinho, então? Você está curioso? Guarda essa história aí, Sim, Cláudio. vou guardar. É gostoso falar sobre esse assunto, né? Porque a gente começa a falar da gente. A gente começa a falar de paradigmas que a gente tem e não para pensar sobre eles. Quantas vezes você pode consumir uma coisa melhor que você consome, às vezes pelo mesmo preço que você paga aquilo que é ruim e não consome? Culpa. A gente tem culpa de poder